Olá, Sam. Eu me chamo Michel, tenho 25 anos e hoje quero te contar um de dois relatos que aconteceram comigo. Morei no estado de Pernambuco até meus 20 anos e quando tinha 17 anos, tinha terminado meus estudos, só que ainda não trabalhava. Costumava sair com meus amigos todos os dias e também todas as noites. Em certa noite, estávamos andando pela praça da cidade. Foi quando que por um segundo senti um gelo no peito, como um mau pressentimento. Na mesma hora o meu celular tocou. Era minha mãe, falando que tinha alguém em cima da nossa casa, tentando entrar pelo telhado. A nossa casa era recém-construída, tinha portas de madeira maciça, o que era muito difícil de se derrubar. Então, caso alguém quisesse entrar, essa seria a única opção. Então avisei para meus amigos e corremos juntos. Não estávamos longe de casa. Eu corri com desespero no peito. Chegamos em 5 minutos, acho eu. Não tive nem tempo de abrir o portão. Pulei o muro da casa com tal facilidade que até hoje não sei como fiz. Chamei por minha mãe e ela me respondeu com uma voz aliviada de dentro do quarto. Abriu a porta para mim e eu entrei, com a mistura de medo e coragem ao mesmo tempo. Só queria defender a minha família. Vale mencionar que naquela época, minha mãe tinha dado à luz a um casal de gêmeos. Não fazia muito tempo. Meus irmãos ainda eram pequenos e o meu padrasto não ficava em casa durante a semana. Só estava com a gente durante os fins de semana, já que trabalhava em uma outra cidade muito distante. Eu olhei a casa toda, olhando cada detalhe do telhado, procurando aberturas ou telhas que estivessem quebradas, algo assim, e vi que várias telhas estavam fora do lugar e realmente algumas estavam quebradas. Os meus amigos que estavam na porta falaram que olharam por todo lado, mas não viram nada pelos arredores da casa. Depois de uns minutos, os meus amigos foram embora e fiquei na alerta dentro de casa. Depois de conversar com minha mãe, ela disse que estava ouvindo barulhos no telhado e no mesmo instante ouviu alguém pulando o muro. Os barulhos pararam na mesma hora. Eu decidi ficar acordado a noite inteira. Peguei um facão que tínhamos em casa, que era quase do tamanho do meu braço, e fiquei com ele do lado, enquanto assistia TV no meu quarto. Já era por volta de 1 da manhã, quando ouvi barulhos no mato em volta da casa. Nosso bairro era muito recente, então ainda tinha mata para todo lado, pois ainda não tinham muitas casas construídas. De repente, ouvi um som que fez arrepiar os cabelos do corpo. Um rosnado tão tenebroso que mal sei explicar. O som estava perto da minha janela. Eu conseguia sentir uma presença vindo do outro lado da parede. Foi quando ouvi aquela coisa correr. Parecia tão pesado como se fosse um cavalo galopando. Eu levantei com o facão na mão e fui para o quarto da minha mãe, onde ela estava com meus irmãos. Lá estava minha mãe acordada, sentada na cama e em alerta também. Fui até a janela, onde dava vista para a minha rua, e abri uma pequena brecha. Foi quando vi na rua, parado, aquela coisa muito grande. Era um lobisomem. Sei o que vi, traços humanos e traços de lobo, tudo em um corpo só. Era horrível. O lobisomem parecia estar procurando o cheiro de algo. Ele olhou na direção da minha casa. Ficou parado só encarando. Foi quando os cachorros da rua começaram a latir sem parar e foram na mesma direção do bicho. Pelo menos 6 cachorros. Ele rosnou, olhou para minha casa uma última vez e começou a correr descendo a rua. Dava para se ouvir o barulho dele correndo. Era como se tivesse uns 200 quilos, já que fazia um galope muito alto. E quando ele chegou bem longe, deu para se ouvir um uivo misturado com um grito. Olhei para minha mãe, que estava rezando e olhando para meus irmãos, e ela me olhou, e então disse assim: "Ele veio por causa deles." No Nordeste, muitos falam que o lobisomem vai atrás do choro de criança de colo, e meus irmãos na época
choravam bastante. Porém, depois daquele dia, nunca mais ouvi aquela coisa outra vez. Boa noite a todos. Eu me chamo Josué, tenho 45 anos e sou do Paraná. Quero compartilhar no canal a minha história, que é curta, mas bastante assustadora, ao menos para mim, já que aquilo ficou frente a frente comigo e talvez por muito pouco não me atacou. Eu sou um bombeiro militar, tenho uma vasta experiência em combate. Estive nas mais adversas ocorrências. Já presenciei coisas que muitos nem sonham em ver. Isso não é minha profissão. E além de tudo isso, sou atirador esportivo e um ótimo caçador. Mas me senti impotente quando fiquei frente a frente com aquilo. Era mais ou menos junho de 2014. Eu estava de folga e resolvi passar alguns dias na casa da minha irmã, que ainda hoje mora numa área de sítios, um interior bem interior. Lá é bem calmo e quase que não tem movimento de nada. É costume nosso passar alguns dias na sua casa. Bom, para chegar lá temos que pegar uma estrada rural, que leva mais ou menos 1 ou 2 horas de carro. Nunca cheguei a ter problemas nessas viagens, sendo aquele o único apuros que passei. Eu já estava voltando para minha casa. Inclusive já era bem tarde. A lua brilhava bastante no céu. Uma lua cheia, se não estou enganado. Não lembro das horas porque tinha saído muito apressado, por um motivo que também não sei. Porém sei que no meio do caminho, o pneu do meu carro acabou furando, bem no meio daquela estrada, que, diga-se de passagem, era para lá de assustadora. Ainda cogitei em andar com o carro daquele jeito pelo restante do trajeto, mas seria mais uma dor de cabeça para me atormentar mais tarde. Então parei o carro e resolvi trocar a roda, coisa normal que já cheguei a fazer, só que em outras ocasiões. Lembro-me que deixei a porta aberta e saí com uma lanterna na mão. Tirei o macaco e comecei a levantar o meu carro, com a lanterna apontada na direção da roda. Porém, eu vi alguém se aproximando pelas minhas costas. Me virei e vi uma silhueta negra, e logo em seguida apontei a luz na cara daquilo, e foi quase que instantâneo. Minhas pernas gelaram e a barriga deu um embrulho. Aquilo não era uma pessoa. Até lembrava um homem porque estava de pé, mas tinha pernas de cachorro e uma cabeça grande e muito deformada. Foi algo rápido, mas consegui ver esses detalhes. Assim que vi o bicho, dei um grito. Ai meu Deus! E a criatura saiu correndo para dentro da mata, mas de quatro como se fosse um cachorro. Fiquei parado e olhando para o lado de onde aquilo foi, mas rapidamente troquei a roda e voltei para dentro do carro, trêmulo e nervoso pelo que vi, e ainda me perguntando o que diabos era aquilo. Eu sabia o que tinha visto, já tinha certeza que era um lobisomem, porém não estava preparado para contar a alguém. Só após alguns meses que revelei à minha mãe sobre aquela noite, e ela também confirmou que aquilo era um lobisomem. Pedi-lhe para não revelar mais ninguém sobre o que falei, e assim minha mãe o fez. Porém, há pouco tempo, ouvi um relato da minha cidade no seu canal, e resolvi partilhar a minha história. Acho que seja a mesma criatura que vi, já que a estrada desse relato é a mesma que viu o lobisomem. Obrigado pela sua atenção. Boa noite.
Boa noite, Sam. Meu nome é Edson. Moro no povoado da pequena cidade de Mucururé, que fica na Bahia. O primeiro relato que irei contar aconteceu com minha mãe, lá pela década de 80, tempo que o povo via muito esse bicho. As pessoas tinham medo de sair à noite, porque nesse tempo era muito comum verem lobisomem. Muitas das vezes ouviam tropelos do bicho correndo nas estradas e passando na frente das casas, que na época era uma casa uma distante da outra, e às vezes ele ia nas casas fungando e batendo nas portas. Quando sabia que alguém estava só ou que estava em pequena quantidade de pessoas, ia na casa da pessoa para poder meter o medo. Pois bem, agora eu vou direto pro assunto. Minha mãe teve muitos filhos, trabalhou muito para criá-los. Nos anos 80 a situação era muito difícil. Não tinha água encanada e muito menos energia elétrica. Era duro nos tempos de seca, o que é muito comum aqui no Nordeste. Mas tudo melhorava quando a chuva caía no chão desse sertão. Não tinha água nos caldeirões ou tanques de pedra, o que era muito útil para poder acumular as águas da chuva. Pois bem, certa vez a minha mãe precisava lavar roupas. Na fazenda que minha irmã mais velha morava tinha uma fonte, que socorria muitos moradores nos tempos de seca. Onde minha irmã mora até hoje é uma distância de 20 minutos a pé. Então minha mãe foi lavar roupas nessa fonte. Era muita roupa, o que a fez terminar muito tarde. Anoiteceu. Ela foi para a casa da minha irmã, e meu irmão mais velho, que já é falecido, foi buscar nossa mãe, pois ela precisava de ajuda para levar roupa para casa, que era muita e pesava bastante. Já era de noite. Meu irmão amarrou os sacos de roupa no bagageiro da bicicleta e então foi empurrando, enquanto caminhava com minha mãe. Era uma noite muito escura. Quando estavam no meio do caminho, deram de cara com um bicho preto muito grande, que parou e ficou olhando para eles. Eles pararam e ficaram sem saber o que fazer. O bicho saiu da estrada e foi para debaixo de uma árvore, que ficava na beira do caminho. Estava esperando eles passarem para poder ir para cima. Então minha mãe disse assim: "E agora, meu filho, o que vamos fazer? Se voltarmos, ele virá atrás. Se formos passar no caminho, ele também virá em cima de nós." Foi quando meu irmão teve uma ideia. Ele disse: "Mamãe, segure a bicicleta aqui." Então mamãe segurou. Ele olhou para um lado da estrada e viu uma pedra muito grande, mas que dava para levantar. Meu irmão pegou a pedra e se aproximou ainda mais do bicho, e então arremessou. Quando a pedra bateu, fez um barulho muito alto, e o bicho sentiu e saiu correndo. Foi embora. Assim minha mãe e meu irmão puderam continuar a caminhada. Chegaram em casa assustados, mas o bom é que conseguiram se livrar daquele lobisomem. Obrigado por contar o meu relato. Até a próxima. Boa noite a todos. Hoje venho relatar do dia que vi um lobisomem, e que era diferente de absolutamente tudo isso que vemos em filmes. Eu me chamo Kelvin, moro em Caxias, que fica no Maranhão. Bem, esse caos ocorreu no começo de 2017. Era só mais um dia comum, nada de lua cheia ou uma noite de quinta para sexta. Mas primeiro vou descrever o lugar em que moro, que, diga-se de passagem, é bem propício para aparecer coisas além da explicação. Eu moro perto de um cemitério, onde a iluminação é bem ruim. Na época, os postes estavam com as luzes queimadas, com exceção do que havia na esquina. O mato dentro do cemitério estava alto e o muro havia caído devido ao tempo. Seguindo a rua reto,
Por um lado, chegava-se a uma encruzilhada, e pelo outro lado, dá para BR, e depois disso apenas um matagal. Muitas pessoas já haviam relatado ouvir barulhos estranhos. Inclusive minha mãe já tinha visto outra criatura, que tinha uma cabeça grande e que caminhava de uma maneira muito estranha e medonha. Eu sempre acreditei nela, porque ela não iria mentir sobre coisas do tipo. Pois bem, eu tinha costume de acordar no meio da madrugada e mudar para o primeiro quarto, porque dormíamos eu, minha mãe e meus irmãos no mesmo quarto. E como aqui é bem quente, eu ia para lá. Porém, não tinha ventilador e tinham muitos mosquitos, mas eu relevava, só para ter mais espaço para dormir. Então assim fiz. Numa noite acordei e quando ainda estava no corredor de casa, ouvi aqueles barulhos de lata se arrastando na rua. Fiquei intrigado sobre quem estava fazendo aquilo, naquelas horas da madrugada. Então fui para a sala, que na época não tinha janela, apenas alguns buracos que tinham ficado, pois ainda estava em fase de construção. Subi no sofá e foi quando olhei que fiquei apenas paralisado e olhando para aquela aberração. Era uma criatura bem feia. Não o vi de frente, apenas a silhueta daquilo, que era iluminada pelo poste de luz, mas deu para ter uma ideia de como aquilo era. O bicho estava de cócoras, era negro como uma sombra, e deu para ter uma noção de como ele era muito grande. Se ficasse de pé, com certeza que passaria dos 2 metros. Na hora em que ele foi se mover, eu vi que os cotovelos dele estavam no chão, e aquilo que era para ser a sua perna estava torta, parecendo com S. Nessa hora foi demais para mim, e não aguentei. Eu apenas sentei no sofá e fiquei lá, parado. Foi então que o barulho de lata arrastando subiu no sentido da encruzilhada, e dali não sei que rumo tomou. No sofá fiquei até o amanhecer, e quando minha mãe acordou, relatei para ela tudo o que vi. A minha mãe logo acreditou em mim, porque meu estado de choque era nítido. A história meio que se espalhou por aqui. Alguns duvidaram, mas outros acreditaram. Hoje, tenho cautela e não saio de noite, porque é sempre nessas horas que coisas assim tomam conta da rua. Boa noite. Olá, Sam. Prefiro não divulgar meu nome, porém estou aqui para relatar uma história vivenciada pelo meu avô. Estarei alterando o nome dos envolvidos, para não haver identificação. Meu avô José nasceu na década de 40, no Mato Grosso. Seu pai havia recebido hectares de terra do governo e fez daquilo seu lar e sustento. Logo, quando José completou seus 20 anos, conheceu a senhorita Rosa. José sempre foi um homem galanteador e arrasava corações por todos os lugares que passava. Ademais, desde novo, sempre realizava viagens a lugares, a fim de promover acordos e contratos para seu pai, o qual se tornou um conhecido criador de gado da época. E foi em uma dessas viagens para São Paulo que conheceu a minha avó. Logo se apaixonaram e se casaram, se ao menos o consentimento dos pais dele. Assim, passando-se 6 meses em São Paulo, José acabou retornando a Mato Grosso e contou as novidades à família, e por incrível que pareça, aceitaram bem, mesmo que a mãe de José fosse um pouco relutante com a escolha da parceira. Porém, de certo modo, queria apenas ver seu filho bem encaminhado e feliz. Uma década se passou, e durante esses 10 anos, muitas coisas aconteceram. A mãe de José faleceu,
em decorrência da doença de Chagas. A senhorita Rosa já havia se mudado para Mato Grosso, junto com seu esposo. Percorrendo a década de 60, algumas coisas estranhas aconteceram pela região da fazenda onde eles residiam. Muitos eram os comentários de um suposto vulto negro rondando as estradas de terra e fazendas da localidade, e avistamentos de uma suposta bola de luz que aparecia em volta da floresta. Meu avô sempre amou futebol e por isso ia aos bares acompanhar os jogos pelo rádio, na companhia de seus amigos. Nunca foi de beber, porém nunca recusou um fumo. Em uma noite de jogo, estava ele com seus amigos e soltaram na roda um assunto interessante. Um peão de tal dono de terras famoso na região havia visto e atirado em um lobisomem. O homem estava fazendo ronda pela propriedade e viu ao longe um ser grande adentrando o curral dos porcos. Ao se aproximar, viu um enorme cão preto abatendo um dos animais e rolando nas fezes e sangue no chão. Ao ver tal coisa, atirou com a espingarda de caça na direção daquela criatura, a qual saiu em disparada para a área de mata que rodeava o lugar. O peão, logo após ter a confirmação de tal atrocidade com o porquinho, foi avisar o patrão. Porém, mesmo a chefia vendo a situação do porco, relutou em acreditar e disse-se apenas uma onça, visto que ali era ligeiramente perto de áreas do Pantanal brasileiro. Assim que a história foi contada na roda de conversa do bar, se espalhou pela pacata localidade. Todos estavam assustados com a fera que rodeava os sítios e fazendas da região, fazendo assim que muitos evitassem sair logo depois das 6 da tarde. As senhoras iam à missa pedir proteção a Deus. Os homens andavam armados, munidos de suas carabinas e facões. Certa noite, um homem, trabalhador de um sítio, voltava para casa e viu a criatura. Disse ele que aquilo estava indo ao seu encontro, e a única coisa que tinha para se proteger era a palavra de Deus. O senhor mencionou o cheiro horrível de carniça exalado pela criatura. Ademais, seu enorme corpo envolto de pelos longos e negros que pareciam estar molhados. Disse o homem que passou pela criatura correndo, orando o Salmo 91, e seguiu assim até chegar em casa. Assim que adentrou sua residência, contou o acontecido à mulher, a qual espalhou para todos os conhecidos no dia seguinte. Mesmo não tendo as tecnologias de hoje, não há forma melhor que a fofoca para espalhar notícia. Além do lobisomem, houve alguns avistamentos de uma pequena bola branca que flutuava em torno da mata. Um dos funcionários do meu avô viu e a descreveu sendo quase fluorescente, ao ponto de iluminar tudo em volta. Para eles, era mau presságio, talvez de morte. Mas isso é o mais interessante de toda a história, pois após qualquer avistamento do lobisomem, via-se essa bola branca. Enfim, quase no fim da quaresma, o padre da localidade decidiu realizar a missa de encerramento, que seria feita na fazenda do meu avô. Ademais, houveram muitos preparativos para tal ocasião, e um deles foi a produção de tecidos e sedas para a costura de toalhas bordadas para a missa. Minha avó sempre foi uma costureira de mão cheia e optou por fazer sozinha todos os bordados, porém precisava pegar o material na cidade. Logo de manhã, meu avô se pôs na estrada em seu cavalo para ir até o banco e logo depois pegar os panos. Após resolver tudo, estava ele voltando para casa. Era por volta das 5 da tarde. Não se preocupou com o horário, pois sempre andava armado e não acreditava nas histórias. Sempre foi um homem cético, mesmo sendo católico praticante. Ao passar por um enorme pasto com animais soltos, se dirigiu a um caminho estreito rodeado por floresta tropical virgem. Chão de terra batido, mão única, e os dois lados era pura vegetação. Por volta das 6 horas, já com entardecer, apertou as rédeas e optou por ir mais rápido com o cavalo, a fim de adiantar o percurso. Assim que passou por uma encruzilhada, viu debaixo de uma árvore uma besta,
Primeiro achou-se um potro sentado, porém, ao se aproximar mais, viu um enorme cachorro. Descreveu sendo magro, porém seus músculos eram definidos, cobertos por longos pelos negros, sujos com terra e lama, e falhados também. Seus olhos pareciam refletir a luz da lua, como olhos de gato, e eram amarelados. Suas orelhas eram enormes e caídas, e por fim, um mau cheiro insuportável de carniça que sufocava o ar. O animal se posicionou em quatro patas assim que percebeu a presença do meu avô e se pôs a observar cada movimento e aproximação dele. Como disse mais acima, a estrada era de mão única e não tinha retorno. Então era passar pelo animal ou voltar para a cidade. Então era passar pelo animal ou voltar para a cidade. E meu avô decidiu por fim passar pela criatura. Tirou sua carabina da mochila e ficou com a outra mão guiando o cavalo, o qual parecia desesperado e não queria seguir por ali. Porém, mesmo com ressalvas, foi se aproximando cada vez mais, rezando tudo o que conhecia e até inventando umas orações ali na hora mesmo. Assim que chegou a uns 5 metros do animal, o bicho se pôs em duas pernas e ficou encarando meu avô, o qual o encarou novamente, pois não queria demonstrar o medo que estava sentindo. E assim que passou por ele, partiu em disparada para a fazenda. Além de tudo aquilo, enquanto corria, viu passar por ele uma bola de luz branca, que era fluorescente, o qual foi na direção do ser. Conta ele que não era muito grande, sendo possível talvez até pegar com as mãos. Porém a luz que emitia era forte, capaz de iluminar tudo por onde passava. Assim que chegou na fazenda, guardou o cavalo no estábulo e avisou os peões para fazerem rondas pelos terrenos munidos. Entrou em casa e encontrou sua mulher em prantos. Dizia ela estar com pressentimento ruim, quase premonitório, mas logo ela se acalmou e seu marido contou o que lhe aconteceu. No dia seguinte, meu avô foi com os peões até a árvore, onde estava aquela criatura, porém não encontraram nada. Então decidiram colocar fogo, e assim fizeram. Mas alguns dias se passaram e houve a missa de encerramento da quaresma. Muitas pessoas foram até a fazenda, e uma delas foi um velho senhor, que todos conheciam como o mendigo bêbado. Sempre ficava perto de bares até tarde da noite, e dormia ao relento, odiado de inúmeros cães de rua. Mas, mesmo naquelas condições, foi aceito na ocasião e recebido de boa fé. Meu avô sempre achou que aquele senhor seria o lobisomem, já que vivia machucado e não era raro desaparecer por semanas. Entretanto, nunca descobriram quem era. A quaresma se encerrou e não teve mais nenhum avistamento do lobisomem e da bola de luz que foi relatado. Acho que a primeira vez que meu avô me contou essa história, eu tinha uns 4 anos, e isso meio que me traumatizou. Honestamente, eu não sou muito de sentir medo, mas lobisomem é uma coisa que me pega muito. Às vezes duvido, sabe? Mas são tantas histórias e tão parecidas. Acho muito estranho também o fato da luz, pois já ouvi alguns outros relatos envolvendo lobisomem e orbes luminosos, mas não sou capaz de fazer uma ligação para estabelecer algum sentido nisso tudo. Enfim, hoje meus avós já são falecidos, porém ainda lembro de inúmeras histórias deles, envolvendo assombrações e até criaturas mitológicas. Mas deixo para uma próxima vez. Boa noite. Boa noite a todos.
Eu me chamo Francisco, moro em Itapipoca, que fica no estado do Ceará. Atualmente trabalho como auxiliar de enfermagem. A minha paixão pela área da saúde começou desde muito cedo, pois quase sempre eu estava em hospitais, pois fui uma criança cheia de problemas, pneumonia, asma. Essas eram apenas algumas doenças que tive na infância e que ainda hoje carrego sequelas. Mas eu fiquei bom mesmo não com a ajuda médica, e sim com a ajuda de um rezador que tinha por aqui pela região. E foi dele que escutei aquela história macabra. Tudo começou em uma noite de quarta-feira. Tive uma piora na minha pneumonia e tossia muito, tanto que até vomitava. Meus pais, muito humildes na época, não podiam me levar aquelas horas para um hospital, pois ficava muito longe de nossa casa e também porque não tínhamos dinheiro para o carro. Foi então que meu pai teve a ideia de me levar ao Senhor Apolônio, um homem que rezava nas pessoas. Rezadores são pessoas tipo curandeiros, que curam tanto pela fé como fisicamente. Pois bem, meu pai me levou lá na casa dele, que ficava bem afastado da cidade, um lugar totalmente isolado. E naquela escuridão eu mal via meu pai, que me levava na sua bicicleta. Assim que chegamos na casa do rezador, meu pai bateu na porta e o chamou umas 2 vezes. E lá de dentro da casa começamos a ver uma iluminação amarelada, que vinha da chama de uma lamparina. Ele então abriu a porta e entramos. O Senhor, muito humilde, rezou em mim e mandou meu pai fazer um chá de algumas ervas e plantas que ele havia dado, e pediu para que a gente voltasse lá mais outras 6 vezes, para fazer um ciclo de 7 dias. Nós então fomos para casa e meu pai fez um chá daquelas ervas e eu tomei. O chá não era bom, mas me deixou bem melhor da minha tosse e diminuiu a minha falta de ar. E fizemos como o senhor Apolônio pediu, e retornamos lá nos outros dias, até que numa certa noite ele nos contou sua história macabra. Na terceira noite que fomos no rezador, o meu pai perguntou se ele não tinha medo de morar ali sozinho. Ele riu e falou que medo só tinha de 2 coisas. A primeira era de gente, porque essas sim podem fazer mal uns para os outros, e que ali na mata ele tinha paz. Meu pai, muito curioso, perguntou pela segunda coisa que ele tinha medo, e foi aí que ele completou seu discurso, dizendo que houve um caso que o deixou com muito medo, e que ele jamais iria esquecer. O rezador viu uma besta que parecia ter saído do inferno, e a partir de agora, para o bom entendimento do ouvinte, vou contar esse caso em primeira pessoa, assim como ele nos contou. Tudo ocorreu há muito tempo atrás. Eu ainda estava começando com as minhas rezas e aprendendo tudo com meu avô, pois foi dele que herdei esse dom de curar as pessoas. Na época eu saía com ele por esses sertões rezando no povo e dando remédio para as pessoas que não podiam ir para a cidade para se consultar com o médico. E foi numa dessas viagens que aquilo me ocorreu. Era uma noite de lua do mês de agosto. Eu e meu avô tínhamos ido à casa de um homem que estava muito doente. Rezamos nele e depois tomamos café. E ficamos numa prosa até umas horas. Depois seguimos a pé para nossa casa, que ficava bem longe. E no breu da noite, só ia nós pela estrada do sertão. Ele ia me ensinando do poder das ervas que tinham ali pela mata. Foi quando do nada começamos a ouvir um tropelo muito alto, que vinha bem ao longe. Meu avô, mais sábio que eu, me mandou logo correr. E sem duvidar apenas corri, mas não entendi o porquê. Quando achamos um pé de jatobá, subimos nele. Perguntei para o meu avô o porquê da gente estar fazendo aquilo, mas meu avô me pediu silêncio e me mandou esperar, que logo eu ia saber. Então me calei e só fiquei escutando aqueles tropelos, que iam ficando cada vez mais alto. Foi então que ao longe avistei uma coisa vindo correndo. Era um negócio todo preto, e sem forma alguma.
mas quanto mais aquilo se aproximava, com mais medo ia ficando, porque aquilo era algo que eu não conhecia. Sabia que era um animal, só que era muito estranho. As suas pernas eram tortas e muito grande, as mãos também, só que era com os cotovelos que aquilo corria, e ele vinha muito rápido pela mesma estrada que a gente estava. Na hora que aquele bicho chegou perto do pé de jatobá, ele parou, e de uma vez ficou em pé, que nem um homem. Aquele bicho era muito maior que meu avô, que era um homem muito alto, e fedia a carniça. Sua cabeça era grande, e parecia estar toda suada. Suas orelhas eram grandes e caídas, uma coisa muito feia. Me tremi todinho e estava perto de desmaiar. Foi quando meu avô me segurou e começou a rezar uma certa oração. E aquele bicho ali bem na nossa frente, cheirando o ar. Era como se ele estivesse procurando por nós. Foi então que aquela coisa novamente colocou os cotovelos no chão e se pôs a correr de quatro que nem um animal. Quando aquele bicho finalmente foi embora, o meu avô me disse: "Tá vendo, Apolônio? Isso daí é um lobisomem. A mistura de um homem com um bicho. Carrega essa maldição quem é o sétimo filho de uma família, ou quem é mordido por um bicho igual. Quando tu escutar o barulho que isso faz, tu já se prepara para correr, pois coisa boa não é. E esses lobisomens do sertão só param quando pega um. Essa noite a gente vai ficar aqui, porque ele pode estar escondido na mata. Esses bichos são espertos, e aquele deve estar de tocaia na mata esperando pela gente." Nós então passamos a noite em cima do pé de jatobá. O medo de me encontrar novamente com aquilo foi muito grande, mas para minha sorte nunca mais vi aquele ser. É por isso que tenho medo apenas de duas coisas: da maldade do homem e também do lobisomem. Quando o Sr. Apolônio nos contou aquilo, fiquei me borrando de medo, pois conhecia a lenda do lobisomem, mas escutando ele falar do seu encontro com a fera, tive mais certeza da existência dessa criatura. Eu ainda fui mais algumas vezes na casa do rezador, e ele me deu uma boa sobra de ervas, e com sua reza e remédios caseiros, fiquei bem melhor das minhas enfermidades, e nunca mais visitei aquele senhor outra vez. E hoje, nem sei se ele continua vivo, mas guardo na lembrança a sua história, que foi algo que me deixou com muito medo. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.